Estamos de volta para o segundo bloco do Opinião Pernambuco. No programa de hoje, nós conversamos com o encenador e pesquisador Marcondes Lima e também com o estilista e cenógrafo Victor Moreira. No centro da nossa entrevista está este livro aqui, A Arte de Victor Moreira, lançado recentemente pela editora CEP. Paramos no bloco anterior, quando você falava que Victor era um autodidata. Isso. E que tinha se impressionado de como ele era um pesquisador antes de executar as criações, quer fosse na moda, no teatro, enfim. Como é que você saiu da odontologia para o mundo da moda e do teatro? Eu não entrei na odontologia. Nem chegou a entrar? Não cheguei a entrar. Eu tive participação. E era um cara que atendia muitas crianças, mas me deram dois pesadelos. Um consultório sem água encanada e sem energia. Como é que uma pessoa pode trabalhar num ambiente desse, num hábitat tão inóspito? Então, eu me vi ali feito um peixe fora d'água. Não era eu que estava ali. Era uma sequência de mim. Aí, posso contar a história toda? Pode. Houve uma cheia aqui e o pessoal da minha turma de odontologia queria fazer alguma coisa para comprar os colchões do Hospital da Tamarineira. Você lembra o ano disso? 53 para 54. Aí nós juntei as meninas todas que eu já fazia roupa para elas. Vamos fazer um desfile de moda? Ah, vamos pedir sabe como é tecido? Eu digo, vamos Recife estava Pernambuco estava no apogeu daquela descoberta do algodão de Pernambuco, o algodão do Nordeste. A indústria têxtil era bem forte em Recife nessa época. Existiam mais de 7 fábricas na Grande Recife. Aí nós fomos em comitiva ao Cotonifício Autônomo Bezerra de Mello e fomos recebidos pelo gentleman, senhor Roberto Berito Bezerra de Mello. E eu levei um papelzinho na mão, um caderninho e meus lapisinhos e comecei a desenhar antes de conversar com ele, já vendo os panos da loja, da fábrica. E ele olhando para mim de bandinha, sabe? E eu discutindo com as meninas, olha, para você ficava bosta. E ele, acabada aquela sessão, ele disse, eu vou dar os tecidos. Aí nós ficamos malucos, né? E ele olhou para mim e disse, você não quer fazer um estágio aqui no Cotonifício? Eu disse, lógico, quero, é meu sonho. Sair daquele desespero de odontologia nesse aspecto e entrar no hábitat de moda, embora que se fosse de algodão de pobre, para uma gama de usuários menos favorecidos. Mas eu botei na cabeça que eu tinha que fazer daquele algodão alta costura. Quando eu comecei a botar essa ideia em pauta dentro do trabalho, quase me matam. Você está maluco? Quem é que vai comprar algodão desse com uma costura 20 vezes mais cara do que o próprio tecido, a própria matéria-prima? Eu disse, mas vamos fazer, vamos dar a chance a mostrar o algodão. Eu acho interessante isso, Stella, porque o Cotonifício produzia algodão com diferentes tratamentos, mas não tinha um designer de estamparia local. E aí o Victor vem a ser o primeiro a responder por isso. E muito espelhado pelo que a fábrica Bangu, no Rio de Janeiro, fazia, que eram desfiles para alavancar a produção têxtil da própria fábrica, né, fazia acontecimentos. O Victor teve essa ideia de fazer desfiles com as criações de estampa dele aplicadas às criações de desenhos de roupas também feitas por ele. Então, deu uma grande visibilidade à produção da fábrica e, como ele falou, levando as pessoas a perceberem que aquele material pouco valorizado poderia adquirir características e uma plasticidade de ser utilizado para uma roupa de alta classe, com alta qualidade.
Essa foi uma experiência sua aqui em Pernambuco. Foi seu ingresso, digamos assim, no mundo, no universo da moda. Mas você tem uma inserção na produção da moda no Ceará. Como é que foi essa inserção? Bom, enquanto eu trabalhava para o Tom, namorava com uma grande modista do Ceará por correspondência. Era um namoro firme, mas eu não a conhecia. Chamava-se Edmeia Mendes. Era realmente uma papisa. Ela era uma deslumbrante, ela era entusiasta, mas não tinha apoio de ninguém. Ela era aquela coisinha de costurar. Mas eu não queria costurar, lançar, fazer o bom, o bonito, balançar o coreto. E eu cheguei, eu trabalhei com ela, anônimo, quase 10 anos. Eu vim conhecer a Dona Edmeia em 69, quando a gente já tinha programado um desfile para ela me convidar para ser sócio dela. No equipamento que ela tinha, muito bom. Então, Edmeia atuava em Fortaleza desde a década de 30. Nesse ramo? Nesse ramo, como costureira. Ela era e aí foi abrindo um negócio, um espaço de produção de moda. Aí nós fizemos um desfile. Primeiro que tudo eu tirei, eu estava naquela época de transição, daquele sutiã bem duro, bem pontudo. Aí eu tirei logo aquilo tudo e botei a mulher sem sutiã. Isso sai no cabeçalho do jornal. Vitor lança moda e caça o sutiã. Foi a conta. Ele sempre teve essa capacidade de dar pulos, de estar além do seu tempo, né? Ele foi um dos primeiros a colocar modelos negros na passarela, nos ensaios fotográficos, né? Aí, como ele está dizendo, então eu não parei. Quando eu senti que ali tinha um campo para explodir muita bomba, e Edmeia ficava naquilo. Vamos fazer, mas é perigoso. Não tem perigo, deixa eu fazer. Aí ela dizia, você só é bom quando está trabalhando sob pressão. Ela dizia para mim que eu era melhor quando trabalhava sob pressão. Edmeia tomou o Vitor como um filho. O filho que ela não teve, ela teve... Ela me chamava de filho. E aí, ele sempre trazia coisas inovadoras e que deixava ela em dúvida, como inserir nas criações rendas do artesanato local. Ele sempre teve essa preocupação de adequar coisas da realidade local a essa visão de moda europeia, para abrasileirar a criação dele. Inclusive climatizar a moda europeia para o Brasil. Que é uma tendência hoje, não é? Assim, na moda, tanto na moda como na culinária, de você incorporar os elementos locais, regionais, naquelas criações. No mesmo planeta. A gente só está em região diferente. Mas isso você fez ali na década de 50, 60. Então tem aí um certo pioneirismo. Tem sim. E uma certa ousadia. Mas ele já era ousado em 54, quando Plínio Pacheco era editor num jornal e também editor de uma revista, quando ele escreve um artigo fazendo uma análise do que seria a moda para 54, em que ele já começa a dizer, olha, algumas coisas estão meio erradas, meio tronchas nessa visão que alguns brasileiros têm de pegar a moda que está em Paris e trazer para cá no mesmo momento, quando lá é inverno e aqui é verão. Tem alguma coisa esquizoide nessa criação. Ele já lançava essa visão crítica num primeiro artigo que ele escreveu em 54. Você teve colunas nos jornais e programas de televisão. Foi em Fortaleza e aqui também. Todos relacionados à moda. Então, a moda entrou na sua vida antes do teatro? Não, entrou junto. Junto? Porque aí, quando eu conheci Luiz Mendonça, conheci Clênio Vanderlei, que tinha o Teatro Adolescente de Recife. Então, quando eu entrei, estava entrando também a Ariano Suassuna, lançando a Compadecida, em 57. Em 57, eu fiz o guarda-roupa da Compadecida para Clênio e nós ganhamos o Prêmio Nacional, a medalha de ouro do Brasil,
no Festival de Estudantes do Rio de Janeiro. É interessante isso, porque ele me falou, olha, 54 é o ano da transformação na minha vida. Eu dizia para ele assim, é um guarda-chuva. É um guarda-chuva. Faça o livro surgir como um guarda-chuva, com raios a partir Você de vai 54. no cabo até chegar no ápice. Ali abre o guarda-chuva e seja o que Deus quiser. Porque veio exatamente assim, o teatro e a moda ao mesmo tempo. Tinha E eu diferença. acho que se entrecruzando, porque o que ele via e como ele pensava moda e todos os eventos e tudo que ele se envolvia, ele pensava como um espetáculo. Ele não é um encenador, porque não quis, mas ele tinha toda a competência e capacidade para ser um encenador, porque ele pensava numa época em que não tinha empresas para organizar e gerir a cerimônia de casamento, uma cerimônia de casamento. Então ele pensava no figurino da noiva, das daminhas, no desenho do bolo, em todo o evento, na entrada, ele pensava no espetáculo como um Teatral. todo. Os desfiles também, ele pensava como espetáculos. Ele vai fazer um desfile na FECIM, que era uma feira da indústria local que acontecia no Parque da Jaqueira. Parque da Jaqueira. E aí, em 70, ele vai fechar os desfiles da FECIM, que foram abertos por Denner Pamplona, que era o grande designer de moda naquele momento no Brasil. Era uma celebridade. É uma celebridade. E Denner trazia música clássica tocada ao vivo. E Vitor disse, eu não vou por aí não. Foi para o Morro da Conceição, para o Alto José do Pinho, pegou orgãs que tocavam atabaque em cerimônias de candomblé, trouxe para cá e a música tocada ao vivo eram os atabaques, com a passarela iluminada só com tochas, e as modelos iam entrando, e ele tinha o costume também de comentar aquilo que estava na passarela. Então, os atabaques silenciavam e ele explicava para o público o que era aquela criação, de que material era feito, para que ocasião melhor se adequava. É uma espécie de biópsia. E era um evento, era um acontecimento, era uma encenação que ele já pensava, né? Não era um desfile de vai e volta de modelos, era pensar como encenação, como espetáculo. Vamos fazer mais um intervalo curtinho, não saia daí, o nosso intervalo é curto, você sabe disso. Daqui a pouquinho a gente está de volta.